E aí, pessoal, tudo bem? A NBA está chegando na sua final, né, com o Golden State Warriors e Toronto Raptors, e os fãs aí já estão começando a sentir saudades da próxima temporada, mas a próxima temporada talvez venha com boas notícias, pelo menos para os fãs aqui do Brasil. Talvez nem tanto para os fãs de alguns times nos Estados Unidos. Né, o Adam Silver, o comissário da NBA, o comissário é o chefão, né, o cara que manda em tudo lá. Ele disse numa entrevista nos últimos dias que que considera fortemente a hipótese de fazer os jogos na costa oeste dos Estados Unidos mais cedo. Né? Jogos que aqui no Brasil, dependendo da época do ano, por causa do horário de verão, começam entre meia-noite e meia e até 1h30 da manhã, né? O horário de início dos jogos, terminando para mais de 4 horas da manhã, dependendo do caso. Eles começariam 1 hora mais cedo, então seria entre 11h30 e meia-noite e meia, hora de início desses jogos. E os times da Costa Oeste são muitos times muito atrativos, como o Golden State Warriors, como o Los Angeles Lakers, Portland Trail Blazers. O Los Angeles Clippers não é tão atrativo assim, mas também tem um time interessante e também tem jogos nessa faixa de horário. O motivo é a audiência nos Estados Unidos. A NBA teve uma queda de audiência nesta temporada, está tendo, aliás, porque a temporada ainda acabou, os números ainda não são oficiais, finais da liga, mas até tem tido uma queda de audiência nesta temporada em relação às temporadas anteriores, mesmo nos playoffs. Um dos motivos que suspeitos é o LeBron James ter saído da costa leste, né, da Conferência Leste, e ido para a Conferência Oeste, ido para o Los Angeles Lakers. Porque o LeBron James chama muita audiência. Então os jogos do LeBron James começam às 7h30 da noite, horário de Los Angeles. E o que equivale a começar às 10h30 da noite, horário da costa leste, horário de Nova York, Filadélfia, Boston, Washington, Miami, né? E 50% do público das TVs americanas estão no fuso horário da costa leste, né? Tem essas cidades, mas tem várias outras, tem Atlanta, Detroit, Cleveland também. Então, Pittsburgh, muita cidade ali. E os jogos começam às 10h30 da noite, então muitas TVs desligam no meio do jogo, né? Porque tá tarde, as pessoas têm que acordar cedo para trabalhar no dia seguinte e não ficam vendo os jogos da Costa Oeste até o final. E isso é uma coisa que tem impactado a audiência da NBA, e a NBA tem se incomodado com isso. Por isso, está considerando antecipar os jogos da Costa Oeste. Isso significa que os jogos começariam às 6h30, o horário da Costa Oeste. E aí que vem a grande disputa, né? Se fosse só por questão de fuso horário, ok. Acho que questão só de televisão, tudo, antecipa o horário aí que entra direitinho na grade de programação da Costa Leste. O problema é fazer o jogo às 6h30, no local do jogo. Então a torcida, por exemplo, que termina de trabalhar às 5, 5h30, nos Estados Unidos é mais comum, o pessoal trabalha só até às 5, 5h30. Mas tem pouco tempo para ir até o ginásio. Mesmo que jante no ginásio, porque tem muita oferta de comida lá, ficou apertado. Às vezes tem que buscar o filho na escola para levar o filho, tudo. Ficou apertado. E quem não consegue sair às 5, 5h30 do trabalho, sai 6h30, vai ter muita gente entrando com o jogo em andamento. Isso é um problema. Outra questão é a audiência de TV nos mercados locais, né? Então as pessoas que não forem ao ginásio, mas forem voltar para casa para ver o jogo na TV, também vão chegar com o jogo em andamento, né? As pessoas saem de São Francisco, a região grande de São Francisco, lá tem muito trânsito, muita gente que mora bem longe do centro de São Francisco, então tem que fazer um grande trajeto até sua casa, às vezes demora mais de 1 hora para chegar, lá tem muito trânsito também, viu? E essas pessoas não veriam o jogo desde o começo, isso impactaria a audiência nos mercados locais. Um palpite meu é que a NBA vai criar uma faixa horária especial para alguns jogos que vão ser transmitidos em rede nacional. Então, os jogos que são mais de interesse local vão continuar nos horários que eles são naturalmente. Alguns jogos especiais, que são jogos que vão passar na TNT ou na ESPN, na grade americana, nos Estados Unidos, esses jogos talvez tenham um horário especial que faz um jogo por rodada, né, nesses determinados dias, que é quarta-feira e sexta-feira, por exemplo, no caso da ESPN nos Estados Unidos, que são os jogos da ESPN no Brasil também. Esses jogos podem pegar um jogo e faz às 6h30, em geral vai ser um jogo bom, porque é um jogo de mais interesse. E daí o próprio torcedor da cidade se mobiliza para voltar um pouco mais cedo para casa, para dar um jeito ali de querer ver o jogo de qualquer forma, porque é um jogo legal. Então, tipo um Golden State contra Lakers, sei lá, Portland contra Toronto, jogos fortes ali. E não pegar um joguinho ali, sei lá, um Sacramento Kings contra
sei lá, Orlando Magic. Então, com todo respeito aos dois times, mas são dois times que são fracos e que então não atraem tanto público. Então esse jogo fazer às 6h30 vai fazer com que muita gente não queira ver, né? O cara vai se matar para sair cedo do trabalho, ou então vai se sujeitar a chegar com o jogo em andamento para ver Sacramento e Orlando Magic, ele vai deixar para lá. Então esse jogo continua começando no horário normal e o jogo especial da televisão seria mais cedo e ajudaria aqui pro Brasil, seria um jogo 1 hora mais cedo aqui no Brasil. Então uma notícia que acho que o público da NBA no Brasil em geral vai ver como uma boa notícia, não vai precisar dormir tão tarde para ver alguns jogos, sobretudo na época do fim de ano, quando é bem verão aqui no Brasil, que a gente tá em horário de verão e os Estados Unidos não tá, então é a hora que o fuso horário fica mais distante, né? A gente fica com 3 horas de fuso para Nova York e fica com 6 horas de fuso para Califórnia. Daí estão jogos que começam realmente muito tarde, tá bom? Mas é isso, então um comentário aqui de audiência da NBA, você vê como os americanos discutem muito ali, é uma coisa mais complexa, né? E a audiência da NBA caiu este ano. E por que um LeBron James tem tanto impacto? Como eu disse no vídeo sobre quais são os esportes mais populares dos Estados Unidos, vou deixar aqui, ó, no cantinho aqui, ó, no final desse vídeo vai aparecer o link para aquele. Quais são os esportes mais populares dos Estados Unidos? A NBA depende muito das estrelas, porque as pessoas seguem as estrelas. Ela segue o time da sua cidade, claro, o time que ela torce, e segue as estrelas. Então, ter uma estrela em quadra faz com que as pessoas queiram ver aquele jogo ou para torcer contra ou para torcer a favor. Não é, por exemplo, na NFL é mais comum as pessoas verem qualquer jogo, né? Mesmo que não seja o seu time, que vê qualquer jogo ele quer ver. No caso da Major League Baseball é exatamente o contrário, é o oposto. A pessoa quer muito ver o jogo do seu time da sua cidade, mas só não há muito interesse em ver um jogo neutro. Na NBA, o interesse no seu time é menor do que na MLB, mas o interesse nas estrelas num jogo neutro é grande se tiver alguma estrela. Se tiver o Stephen Curry, Kevin Durant, LeBron James em quadra, essas figuras aí que polarizam mais discussões em torno do basquete, elas chamam muita atenção. Então o basquete tem sua audiência muito impactada aí pela situação, por onde estão essas estrelas e onde elas estão jogando. E a Costa Oeste, já faz muitos anos, ela tem sido muito mais forte que a Costa Leste na NBA. Tá? Mas é isso, então, um videozinho rápido de NBA aqui pra vocês. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, clique no sininho, acompanhe as finais da NBA na ESPN, né? Com o Rômulo Mendonça, meu amigo. Rômulo Mendonça vai estar lá, tá indo pra lá, para Toronto e para São Francisco para cobrir as finais. Então é isso, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Então se inscreva no canal, clique no sininho, já falei isso, né? E curta esse vídeo, comente lá embaixo o que você acha, se você gosta de ficar de madrugada vendo jogos da NBA, tá bom? Um abraço e até mais.